Houve um tempo na minha vida que eu, sinceramente, não tinha coragem de dizer isso, porque eu tinha medo de ofender a Deus caso eu não estivesse sendo sincero. Mas hoje, depois de tantos anos servindo a Deus e confiando na Sua palavra, eu posso dizer, sem vergonha, sem medo de errar, que eu confio em Deus de todo o meu coração. Eu me coloco na presença do Senhor e digo isso: Senhor, eu confio em Ti de todo o meu coração. Isso pode parecer assim uma coisa, dependendo da maneira que outra pessoa escuta, isso pode parecer uma declaração de fé e de confiança ou uma declaração arrogante, né? Enfim, orgulhosa. Mas a verdade é que todo mundo diz que confia em Deus. Todo mundo fala, eu confio em Deus, eu confio em Deus. E eu, na minha experiência, desde a minha mocidade, eu não era leviano para usar essas palavras. Eu sinceramente não tinha coragem de dizer, eu vou dizer que eu confio em Deus de todo o meu coração. E se eu não confio de verdade, porque Deus conhece a minha vida. Mas ao longo desse tempo, né, da minha caminhada de fé, eu vi Deus fazer coisas fantásticas na minha vida. Em momentos assim muito angustiantes, em momentos de total desespero, eu vi Deus se manifestar em meu favor. De maneira que eu dizia assim, eu quase não estava acreditando no que estava acontecendo, quando vi a forma como Deus me socorreu em cada momento da minha vida. E eu me lembro, por exemplo, que quando eu tinha uns 24 anos por aí, eu peguei minhas coisas, saí de casa com uma sacola, com uma mochila nas costas, e não levei roupa, levei escovas de dente, essas coisas aí, não levei muita roupa. E a Bíblia, a harpa e um livrinho que eu tinha, que eu gostava muito de ler. E saí para fazer a obra de Deus. Porque eu sentia que Deus estava me chamando para fazer a obra e eu disse assim, não, eu vou sair. E meu pai disse assim, mas Ronaldo, para onde é que tu vai? Eu digo, não sei, Deus vai me guiar, Deus vai me orientar. Bom, passei 3 ou 4 dias rodando em Curitiba, São Paulo, dormi no meio da rua. Eu passei tanta fome, fiquei acho que umas 2 noites na rua, né, porque eu achava que Deus tinha que me guiar, tinha que me dirigir, me orientar. Se Ele estava me mandando fazer a obra, eu achava que Ele ia me ajudar. E aí eu li a Bíblia e eu achava que eu ainda não estava confiando tanto como eu deveria confiar, porque a Bíblia diz que quando a gente fosse sair para fazer a obra de Deus, não devia levar nada, porque Deus ia providenciar tudo. Então eu peguei minha mochila com escova de dente, com tudo, e dei para uns mendigos ali no viaduto, ali em São Paulo, em algum lugar, e saí, só com a Bíblia e com a harpa e esse tal livrinho na mão. E eu passei tanta fome, tanto trabalho ali, que quando eu não aguentei, eu procurei uma tia, uma tia minha que eu tinha em São Paulo, e fui ficar na casa dela uns 2 dias para me recuperar, porque quando eu comia, me doía aqui o peito, né? Quando eu engolia a comida, me doía de tanto tempo que eu tinha ficado sem comer nada. E aí alguém numa igreja, procurei um pastor, me aconselhei com ele, né? E ele disse, Ronaldo, não é assim que se faz a obra de Deus. Você volta para sua cidade, para sua casa, Deus vai te chamar na hora certa, enfim. E eu fiquei muito desiludido, eu fiquei muito decepcionado com aquela situação. E aí eu voltei, eles me conseguiram dinheiro para uma passagem, eu fui para Curitiba, de São Paulo para Curitiba, de Curitiba peguei um ônibus e voltei para Rio Grande. Só que lá em Curitiba, num culto, enquanto eu passei uns 2 dias lá em Curitiba, eu tinha uns amigos lá, e uns
uns 2 ou 3 cultos aonde eu fui, Deus falava comigo muito forte, né? E ele dizia: não volte atrás, não volte atrás, né? E o Senhor, o teu lugar está à tua espera, não volte atrás. E aí isso me deixava mais confuso ainda, porque eu achava que não era para voltar para minha cidade. Mas aí num culto na igreja central de Curitiba, um culto de oração, Deus falou comigo, de verdade. Numa profecia, ele disse: eu vou te dar entendimento e te fazer conhecer a minha vontade. Eu estou contigo, eu vou contigo até o fim, não volte, não desista. Porque a minha vontade era abandonar completamente a vida cristã, e eu não queria mais saber. Eu tinha passado uma decepção muito grande, né? Então, mas a verdade é que Deus me sustentou, me guardou, e quando chegou realmente em Rio Grande, as coisas começaram a se encaminhar, e eu fiquei na igreja e permaneço na igreja até este presente momento, até o dia de hoje. Amanhã Deus sabe, né? Mas hoje eu permaneço. Então, quando eu digo que confio em Deus de todo o meu coração, é porque já tive experiências como essa, né? De se lançar completamente, né, nas mãos de Deus, às vezes com um entendimento equivocado da Bíblia, como era o meu, de olhar para a Bíblia e dizer: Abraão saiu sem saber para onde ia. Então eu achei, eu também posso sair sem saber para onde eu vou, que Deus vai me guiar. Então aquele pouco conhecimento, aquela pouca experiência com os ensinos da Bíblia Sagrada me levaram a fazer esse tipo de coisa. E demorei a aprender, mas aprendi. E então, quando eu pensei em fazer esse vídeo hoje, até eu nem ia contar essas histórias, mas a gente às vezes planeja começar o vídeo de uma maneira e ele toma um outro rumo, e não é fácil também fazer vídeos. Mas a verdade é que eu fico pensando que parte, né, dos ensinos de Jesus Cristo, né, de seguir a Jesus, que a maioria dos crentes não aprendeu ou se recusam a aprender. Porque eu fico pensando assim: se você faz tudo certo, se você é uma pessoa sincera, se você confia em Deus de todo o seu coração, e as coisas ainda andam erradas, imagina para aquele que interpreta mal a palavra de Deus, e mal no sentido assim, não no sentido em que eu interpretei, mas mal no sentido de corromper elas, de fazer as escrituras dizerem aquilo que elas não dizem. Então, eu fico pensando assim: o que é que os crentes não compreenderam? Que parte de seguir a Jesus a maioria não compreende? Que são crentes tão fracos, né? Crentes tão fracos espiritualmente, vacilantes, né? Sem fé, completamente sem fé. Por quê? Eu digo para você, apesar de eu ter essa consciência de que eu confio em Deus de todo o meu coração, eu sei que não é fácil servir a Deus. Não é fácil confiar em Jesus, não é fácil mesmo. O compromisso de Deus é com o que está escrito. A interpretação que eu dou a esses textos é uma responsabilidade minha. Então, se você se engana achando ou pensando que servir a Deus é uma troca de favores, me dá isso que eu te dou aquilo, faz isso por mim que eu faço isso por ti, ou se tu não me abençoar, eu vou abandonar tudo. Esse é o tipo de relacionamento, né? Porque Deus não me botou para a cauda, Deus me botou para a cabeça. Esse tipo de coisa. Então me entristece saber que, mesmo você com a bagagem da experiência, do tempo, do conhecimento, se nós nos deparamos com tantas dificuldades, com tantos entraves na nossa vida, que nos fazem pensar que Deus não está conosco, ou se está, parece não ter sensibilidade. Mas eu acredito na bondade de Deus,
acredito no amor de Deus, acredito na retidão, na perfeição do caráter divino, acredito na sua misericórdia, na sua compaixão, no seu desejo em fazer o melhor por nós. E por essa razão é que a gente deve seguir pelo caminho certo, pela maneira como Deus nos chama, porque se você fizer tudo certo, se você andar direito, se você compreender o que Deus quer da sua vida e você andar direito, nem isso vai impedir você de enfrentar dificuldades amanhã, de enfrentar lutas, de enfrentar problemas muito graves, muito sérios. Então, se você fazendo tudo certo ainda não existe uma garantia de que tudo vai dar certo, imagina para aqueles que andam errado, para aqueles que continuam errado e que insistem em dar murro em ponta de faca. Eu quero dizer para você que existem virtudes que Deus valoriza e que Ele se dispõe a intervir na nossa vida no momento certo, na hora certa, quando nós estivermos dispostos a fazer aquilo que é a vontade dEle. No livro de Hebreus, no capítulo 11, mostra o que homens sujeitos às mesmas paixões que nós fizeram para ter Deus operando em suas vidas. E no início daquele capítulo é dito: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, e diz ali um pouco antes, eu acho que no final do capítulo 10, antes do capítulo 11, falar da fé, ele diz assim: o justo pela sua fé viverá, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, independentemente do que seja ou do que venha a ser a nossa caminhada nessa vida, a maneira de ver Deus no nosso caminho, a maneira de poder contemplar a mão de Deus agindo em nosso favor é essa: viver pela fé e pela confiança no Senhor. Mas aí eu fico perguntando, por que os crentes são tão fracos? Por que são tão vacilantes? Por que hoje em dia nós encontramos tantas pessoas vacilantes, fracas, débeis espiritualmente, sem capacidade nenhuma de suportar nenhum tipo de dificuldade que ele ameaça abandonar o caminho da fé? Aqui no capítulo 9 do livro de Lucas, que é o principal, o texto base para isso que eu estou falando, no capítulo 9, versículo 23 e 29, diz assim: e dizia a todos, Jesus estava dizendo a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. O que é que você não compreende nestas palavras? O que é que os crentes modernos, os crentes do nosso tempo, estes crentes que se convertem a estas igrejas nesses últimos dias, não compreendem que Jesus está dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome todos os dias a sua cruz e siga-me. Senhor, para onde tu estás indo? Eu estou indo para o Calvário, eu estou indo para morrer. Bom, Senhor, se é assim, eu acho que eu não vou te seguir. Então, é aí onde nós falhamos. Aqueles que seguem as pisadas de Jesus Cristo não compreenderam, não entenderam que não existe dinheiro, não existe nada, não existe valor, não existe absolutamente nada nesta vida que nós podemos dar em troca da nossa alma e da nossa salvação. Quando Jesus chama os seus seguidores, ele quer ter certeza: você está disposto a dar a sua vida por mim?
Eu estou indo na cruz do Calvário dar a minha vida por você. E você tem que estar disposto a morrer por esta salvação. Se Jesus Cristo diz assim: aquele que ama o seu pai ou a sua mãe não é digno de mim. Aquele que ama o seu filho, a sua filha, o seu irmão mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama o seu emprego mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama o seu conforto, a sua paz mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama a sua própria vida a ponto de querer escapar dos sofrimentos que estão previstos para todo aquele que escolher andar nesse caminho. Se ele tiver mais amor à sua vida do que os sofrimentos que o espera, não é digno de mim. Qualquer que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. E quantos crentes, quantas pessoas entram na igreja e com poucos meses de crente ou com poucos dias de crente, eles recebem cargos. A Bíblia diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Então, isso é o que Jesus espera de nós. Nas 7 cartas do Apocalipse, todas elas terminam assim: ao que vencer, ao vencedor, aquele que vencer, não é aos derrotados. O Senhor espera que nós sejamos firmes e confiantes até a morte. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ainda uns anos atrás eu li um livro e ele dizia: há alguma coisa de muito errada conosco, que não experimentamos o poder, a graça e as virtudes de Deus e do Espírito Santo na nossa vida. E aí ele discorria muito, mas a verdade é essa, que o que há de errado conosco é que nós não compreendemos que andar com Jesus Cristo é carregar uma cruz. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também disse: já estou crucificado com Cristo. Quer dizer, ele andou com Jesus. Ele carregou a sua cruz. Ele foi até o Calvário. Ele negou-se a si mesmo. Ele foi crucificado com Cristo e diz: agora vivo eu. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí está o erro. Aí está o sentido da nossa fraqueza. Aí está o segredo do fracasso da maioria dos crentes. Eles não sabem que Jesus chamou eles para a guerra, para a batalha. Eles não entenderam ainda que foram chamados para morrer, se for preciso, por esta fé. Então, vem para a igreja, convidados por um falso evangelho, por falsos pregadores, por falsos pastores, por homens ímpios que transformam em dissolução a graça de Deus. Então eles começam a correr uma vida de troca de favores, uma vida onde buscam coisas materiais, riquezas, bens materiais, e se esquecem que o caminho da salvação é estreito e apertado, que a porta é estreita e apertado é o caminho que nos leva à vida e poucos são os que o encontram. Se você vê os crentes que você vê ricos materialmente, que vivem gozando dos bens desta vida, você pode ver que eles não são pessoas que estão dispostas a sofrer por Jesus Cristo. Não se engane, não se iluda. O caminho da salvação é este. Importa que por muitas tribulações sejamos salvos. Mas a boa notícia é esta. A boa notícia é esta. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A Bíblia diz assim:
No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então esta é a diferença daquele que está disposto a ir até o fim. Jesus, eu tenho a minha cruz, eu confio em ti de todo o meu coração. Eu estou te seguindo, eu vou contigo até o fim, eu vou contigo até a morte. Não quero olhar para trás, não quero parar no caminho, eu quero vencer contigo, porque a Bíblia diz que se com ele padecemos, com ele também reinaremos. Se com ele nós fomos mortos, com ele também seremos ressuscitados. E assim como ele venceu e se assentou no trono do seu Pai, à direita de Deus onipotente, a promessa é esse: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no meu trono. Esta é a segunda vez que eu estou gravando esta mensagem. E eu estou gravando por uma razão muito simples. Você talvez não vai acreditar. A maneira de eu falar. Porque eu fico muito agitado quando eu falo dessas coisas. Eu fico muito agitado porque eu sei que esta fraqueza, esses crentes que hoje vão na igreja como, sabe essas portas de banco que você entra por aqui, que fica rodando assim? Eles entram na igreja dessa maneira. Eles vão para um lugar para servir a Deus. Se eles não gostam, eles vão, larga, vai atrás de outra igreja. Se chega lá, se o pastor olhou de cara feia para ele, ele já vai para outro canto. Se chegou lá, ninguém deu bom dia, boa tarde ou a paz do Senhor para ele, ele já vai para outro canto. São pessoas levianas, pessoas que não compreendem, pessoas que não têm compromisso. Não tem compromisso, não tem firmeza, não sabem nem por que estão indo para a igreja. Jesus nos chamou para sofrer. Jesus nos chamou para morrer. E olha que ele nunca fez questão de estar bajulando as pessoas para andar com ele, não. Muito pelo contrário. Jesus muitas vezes desestimulou pessoas que queriam segui-lo. Mestre, te seguirei para onde tu for. Escuta aqui. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Senhor, eu vou te servir, mas eu primeiro preciso arrumar umas coisas aqui na minha vida. Qualquer que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Então você está descartado, não pode me servir. Outra vez, num discurso muito forte, Jesus confrontou os seus seguidores, jogou na cara deles: vocês vêm atrás de mim, não é por causa da minha doutrina, nem da minha palavra, vocês vêm atrás de pão, de comida, de bênçãos. Vocês comeram do pão, agora vocês querem ir atrás de mim, acha que não vão precisar mais trabalhar, né? E eles ficaram furiosos com aquilo. E ele diz assim: eu sou o pão da vida. Vocês deveriam andar atrás de mim por causa da minha doutrina, mas vocês andam atrás das bênçãos que vocês podem alcançar. Vocês já acham que toda vez que tiver fome eu vou fazer uma oração aqui, multiplicar pão, multiplicar peixe, multiplicar vinho, transformar água em vinho e fazer. Vocês não querem mais nada, né? Eles pegaram, foram embora. Saíram um por um. Não, eu não quero mais seguir esse homem é louco, deixa para lá. Ficaram só os discípulos, os 12. E Jesus não diminuiu o impacto do seu ensino. Disse para eles: vocês querem ir também? Vocês também querem ir embora? Então livre, vai embora. E aí aqueles discípulos disseram sabiamente: Senhor, para onde iremos nós? É o que a Bíblia diz, né? Nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. É assim que Jesus faz. Jesus não anda adulando as pessoas para andarem com ele.
Muito pelo contrário, ele diz assim: você quer vir após mim? Quer. Vou dizer uma coisa para você. Quando você for construir uma torre, quando você vai construir uma torre, ou um muro, ou sei lá o que, ou uma casa, você deve primeiro fazer as contas, se você tem com que terminar, que é para depois você não fazer os alicerces, né? E passar anos e anos e anos, e daqui a pouco os vizinhos passam, o cara botou os alicerces, já estão tudo podre ali, aí o cara não teve dinheiro para terminar. Isso deveria nos deixar envergonhados. Isso deveria, se na época de Jesus isso deixava os homens constrangidos, tanto é que o Senhor falou sobre isso, começar uma coisa e não terminar, e não ir até o fim. Né? A mensagem aqui é essa, é da palavra de Deus. Essa dureza não vem de mim, vem dos ensinos de Cristo. Ele nos chamou para estarmos dispostos a morrer. Se não estivermos dispostos a morrer, a dar a nossa vida, a ir até o fim, a não olhar para trás, nós não vamos conseguir sermos seguidores de Jesus Cristo. Agora, quando nós dizemos assim, o que é que nós vamos dar em troca da nossa salvação? O que você dará em troca? Existe coisa nessa vida, você possui algum bem nessa vida que tenha mais valor do que a salvação da sua alma, o seu destino na eternidade, se é que você acredita na Bíblia. Porque a gente diz isso julgando que as pessoas acreditam no que está escrito. Agora, aqueles que não acreditam, claro, eles vão dizer, eu tenho coisa muito melhor para fazer da minha vida. Então, que faça. Né? Mas esta é a pergunta que fica. O que é que você não entendeu do seguir a Jesus? Seguir a Jesus é isso. Dificuldades nós vamos ter pelo caminho, luta nós vamos ter. Agora, o que é mais triste nessa história é ver estas pessoas, meu Deus do céu, esses crentes totalmente enganados, achando que vão viver com Cristo uma vida de favores. Tua bênção está aqui, tua bênção está ali. Não é assim, meu filho, meu amigo, meu irmão. Tantos vídeos, eu tenho nesse canal 106 vídeos. E em muitos deles eu digo, o caminho da bênção é esse, passa pelas pedras. Está escrito no livro de Salmo, fizeste-me passar pelo fogo e pela água, para me trazeres a um lugar espaçoso. Quando eu era jovem, eu lia muito esse versículo. Está no livro de Salmos. Fizeste-me passar pelo fogo e pela água, para me trazeres a um lugar espaçoso. Quer dizer, se nós queremos bênçãos de Deus na nossa vida, se queremos ter paz, alegria, gozo, felicidade, satisfação, primeiro temos que ser provados para sermos aprovados. Aqueles que viverem nesta ilusão inútil de que podem viver com Jesus Cristo, nessa troca de favores, pedindo bênçãos a Ele e pregando coisas que não convertem o coração das pessoas, esqueça isso. As bênçãos de Deus passam pela obediência, pela aprovação e pela intervenção divina na nossa vida. Quando estamos realmente em situações muito complicadas, o Senhor vem em nosso socorro. Então, digo isso e repito, é difícil, muito difícil ser crente? É. Aí tem aqueles que acham que não. Eu não acho. Eu conheci um sujeito que dizia assim, e era um pastor. Ele diz, muitos crentes reclamam que o caminho é apertado. Eu não acho, irmão. Não acho que o caminho seja assim tão apertado. Eu digo, se você não está andando no caminho apertado, então você está andando num caminho largo. E se você está indo no caminho largo, é porque você está indo para a perdição, para o inferno. Claro que nem todo mundo sofre igual nós. Né? Aqueles que estão num caminho largo, eles não sofrem também. Eles têm muito a desfrutar da vida. Coisa boa servir a Deus. Só que o final é o que conta, né? O que vai vir depois, né? Se você é servo fiel, você sofre
você sofre com Jesus, você tem a ajuda dele. E quando chegar a luta para aquele que é infiel, o que ele vai fazer? E quando chegar a hora do juízo de Deus, o que ele vai fazer? Não. Fé, confiança, fidelidade não é coisa que a gente vai ali no barzinho da esquina comprar, não. Isso é a nossa vivência diária. As experiências é que trazem isso para nós. E eu contaria tantas coisas que Deus fez por mim, em momentos terríveis da minha vida. E Jesus me abençoou e me guardou. E isso tem um preço. E aí eu digo assim, confia no Senhor de todo o teu coração. É o que a Bíblia diz. Quer dizer, não ache estranho que alguém chegue e diga, não, eu confio em Deus de todo o meu coração. Eu não vou achar estranho. Eu só vou observar se ele confia de verdade. Se ele confia mesmo. Porque o que Deus quer é isso. Esse daqui é. Não é que você dizer, eu não confio. Não. Deus quer que você diga isso. Então, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. Portanto, para encerrar, preste bem atenção nesse quadrinho, né, que tem no início desse vídeo. Seguir a Jesus sem cruz, você não vai a lugar nenhum, né? Então, isso é o que faz os crentes fortes, forte suficiente para suportar o peso da cruz, não olhar para trás e ir com Jesus Cristo até o fim. Se alguém olhar para trás, o justo pela sua fé viverá. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então Deus está com os fortes, né? Então, poderia falar aqui dos 300, de Gideão, de tantas outras coisas. Covarde Deus não quer no seu exército. Pessoas vacilantes Deus não quer no seu exército. Deus conta com homens de fibra, homens valentes, homens fortes, corajosos. Este tem a bênção de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e te ajude. Em nome de Jesus Cristo. Amém.